Olá pessoal, falaremos agora sobre os aspectos econômicos do município de Botucatu. É uma das mais desenvolvidas economias do estado de São Paulo e ao longo da sua história, lembre-se que fez parte aí do importantíssimo ciclo do café, o que explica, parte aí do grande desenvolvimento histórico da cidade, que é inclusive, servida aí pelas ferrovias que tem uma ligação direta com o período do ciclo do café. Lembrando, o ciclo do café foi uma época de imigrações europeias, especialmente de italianos, e que esse ciclo enriqueceu bastante o Estado, que investiu junto com a iniciativa privada no desenvolvimento das ferrovias e também do Porto de Santos para escoar a produção. Então, nós temos conexão com vários aeroportos do Brasil através do Aeroporto Estadual Tancredo de Almeida Neves, tá? E nós estamos numa região aí privilegiada em termos de acessos rodoviários e nós acessamos o estado através da rodovia Marechal Cândido Rondon e também pela Castelo Branco. Ao falarmos da composição do PIB, nós podemos identificar quais são os valores adicionados por cada um dos setores. De cara, eu gostaria que você observasse que nós temos uma economia altamente terciarizada. O que é terciarização? Lembre-se que vem de setor terciário. É quando é o setor terciário da economia, por exemplo, comércio e serviços, o agronegócio, tá? Lembrando que quando falamos de agronegócio, ele atua nos 3 setores da economia. Primário, que é a lavoura, e os rebanhos, o secundário, que é a atividade de transformação, e o terciário, que é a atividade de comercialização, tanto no mercado interno quanto no externo. Então, o agronegócio abrange os 3 setores da economia. Então, o maior valor adicionado ao PIB é o setor terciário, tá? E isso nos indica um comércio bastante desenvolvido. Quanto maior a participação do setor terciário, é o indicativo da influência, que exerce na dinâmica urbana ao seu redor, pois é um centro educacional, nós temos aí diversas universidades, entre elas a Universidade Estadual Paulista, temos Faculdade de Medicina, então comércio e serviços abrangem todas essas atividades, e isso exerce uma polarização nas cidades circunvizinhas, nós temos 10 limites municipais, e atrai a população para fins de emprego e estudo, que é o que nós chamamos de movimentos pendulares. Então, olha só, setor terciário bastante desenvolvido. Então, é o maior valor adicionado ao PIB e é onde maior, valor adicionado ao PIB e é onde também atua a maior parte da população economicamente ativa, os adultos em idade apta ao trabalho. Nós podemos identificar aqui que o setor de agropecuária, ele tem aí, olha só, a menor participação. Temos a menor participação no PIB, tá? E qual é a maior participação? É justamente do setor terciário. Agora eu queria que você observasse uma coisa. Setor terciário nós consideramos o que é serviço privado, serviço público e também os impostos arrecadados pelo município, tá? Então essa é uma razão pela qual aí o setor terciário ele compõe em média, nos estados e municípios por volta aí de 70% do produto interno bruto, beleza? O segundo valor adicionado ao PIB, olha só, segundo valor adicionado ao PIB é o setor de indústrias. Nós temos uma indústria diversificada, e a menor participação no PIB é a agropecuária. Lembrando aí que entre os nossos principais produtos municipais destacaremos o milho e o tomate. Agora, por que será que a participação
na composição dos valores adicionados ao PIB, ela é pequena, porque nós estamos falando de commodities, e commodities caracterizam-se por possuir um baixo valor agregado. Beleza? Então, pessoal, guarda isso que é muito importante essa informação, tá? Deixa eu falar um pouquinho com vocês aí também de rebanhos. Vou anotar aqui alguns pontos importantes, tá? Queria que você observasse a posição na economia paulista, né? Então, estamos aí entre os 70 municípios mais ricos em termos de produto interno bruto, né? E a renda per capita, que é o PIB sobre POP, que, ou seja, né, a população, o total do produto interno bruto dividido pela população, aquele indicador que nós utilizamos no IDH, ele é altíssimo, né? Então a renda real cotidiana é por volta de 2,7 salários mínimos e a renda per capita, né, ela é bastante alta, tudo bem? Então, olha só, a renda per capita aqui no estado e aqui a posição na economia estadual. Agora eu quero que você observe quais são os nossos principais produtos agropecuários, tá bem? Então, ao falarmos do agronegócio, nós temos um destaque bem grande aí para as lavouras temporárias, tá? Então nós temos lavouras permanentes e lavouras temporárias. Então quais são as nossas lavouras permanentes? É a maior produção permanente, o café. Lembrando que o ciclo histórico do café foi muito importante, né, para a modernização do estado, da região, para a construção das ferrovias, mas hoje não é o principal produto mais, tá? Tivemos aí no último ano aí 980 toneladas, né, aproximadamente de café. Depois, banana, em que tivemos aí uma produção de aproximadamente 810 toneladas. Depois nós temos a produção da laranja, com uma produção de 330 toneladas aproximadamente. Por fim, também temos a produção do maracujá, que é por volta aí de 48 toneladas. Então, as menores produções, mas muito expressivas, tá? No caso, o maracujá, mas tem também uma produção expressiva de melancia, de cebola, mas tudo por volta aí entre 50 e 70 toneladas, tá? Agora, das lavouras temporárias, que nós consideramos mais impactantes no meio ambiente, né? Que mais podem gerar o processo de erosão, inclusive por estarmos numa região planáltica, né, escarpas que são arenito-basálticas, né, as nossas cuestas basálticas. Poxa, Botucatu é um município conhecido nacionalmente pelas cuestas basálticas, arenito-basálticas, quer dizer o quê? Está numa região de bacia sedimentar, né, em que em algum momento geológico, há milhões e milhões de anos, aconteceram erupções vulcânicas, tá? E dessas erupções vulcânicas, nós tivemos aí parte